Toy Story é uma das franquias animadas mais famosas e importantes da indústria. Sabia que exatamente por esse motivo, muitos filmes e desenhos fazem homenagens a esse clássico? E não estamos brincando, porque até mesmo o Bluey já referenciou Toy Story. Isso aconteceu no episódio Papai Leva as Meninas para a Escola, Daddy Drop Off, quando o Bingo foi para a escolinha e conheceu Lila, que viria a se tornar sua melhor amiga. Atrás da Lila, podemos ver uma cesta cheia de bolas. Acontece que uma dessas bolas é a Luxo Ball, um item que aparece em muitos filmes da Pixar, mas que se popularizou justamente com sua aparição no primeiro filme de Toy Story, lançado em 1995. O fato de a Luxo Ball ter aparecido em Bluey mostra como a Pixar realmente deixou sua marca na história das animações. Essa é apenas a primeira das 16 referências a Toy Story em outros desenhos e filmes. Se liga porque já tá no ar mais um Team Vídeos incrível! Ainda em Bluey, tivemos outro easter egg da franquia da Pixar, mas agora de um jeito mais sutil. No episódio A Prima Vem Dormir com a Gente, The Sleepover, Muffin deita em um cobertor com o tema de um céu com nuvens. Para um fã atento de Toy Story, é impossível olhar para esse cobertor sem se lembrar do quarto do Andy, já que as paredes do local têm esse mesmo tema de céu com nuvens. As nuvens são as primeiras coisas que vemos no início do primeiro Toy Story, para se ter noção. Difícil isso ser uma coincidência, porque as nuvens no quarto do Andy se tornaram parte da identidade visual da franquia. Além disso, como a Luxo Ball já apareceu em Bluey, faz sentido acreditar que a série também faria uma homenagem dessas. Existem muitos filmes da Pixar que fazem referências a Toy Story por um motivo muito simples. A Pixar adora referenciar a si mesma em suas produções. Viva a Vida é uma Festa, Coco, é um ótimo exemplo. O longa conta com uma cena bem em seu início, em que Miguel anda pela cidade até passar por pinhatas do Woody e do Buzz Lightyear. Pois é, até mesmo no México eles podem ser encontrados. Esse tipo de easter egg faz muita gente acreditar na teoria Pixar, que diz que todos os filmes desse estúdio fazem parte de um mesmo universo compartilhado. Nesse caso, todos os acontecimentos e personagens que vemos nesses filmes estariam conectados de forma discreta para formar uma única grande história. Imagina só! Ainda falando de Viva, Coco, tem outro easter egg de Toy Story nesse filme que se conecta ainda mais com a teoria Pixar. Estamos falando de um personagem que aparece no show musical feito pelos fantasmas. Esse personagem em questão é um esqueleto que usa uma camisa preta com estampa de caveira, exatamente igual à camisa do Sid, o vilão do primeiro Toy Story. Isso com certeza é uma referência, mas muitos vão além e dizem que esse personagem pode ser o próprio Sid, depois de ter falecido e se tornado um espírito. Bem, depois do primeiro longa, Sid apareceu apenas em Toy Story 3, agora sendo um adulto e trabalhando como lixeiro. Não sabemos o que aconteceu com Sid depois disso, então é totalmente possível que ele tenha perdido a vida em um acidente ou por conta de alguma doença e parado no mundo dos mortos de Viva. Os Simpsons é um desenho cheio de piadas sobre a cultura pop, então era apenas questão de tempo para que a série fizesse uma referência a Toy Story. E tempo os Simpsons teve de sobra, por receber episódios desde 1989. Em uma edição de Casa na Árvore dos Horrores, que são episódios especiais de Halloween de Os Simpsons, foi lançado um curta chamado Toy Gory. Viu só? As semelhanças já começam no nome. A história era sobre os brinquedos de Bart ganhando vida e decidindo se vingar dele, porque ele os maltratava da mesma forma que Sid fazia com seus brinquedos. Isso não é apenas uma referência, mas sim uma verdadeira paródia de Toy Story, e a série nem estava tentando esconder as semelhanças. Up Altas Aventuras não tem muita relação com Toy Story. Afinal, como a história de um velho com uma casa cheia de balões poderia se conectar com a história de brinquedos que têm vida própria? Bem, aparentemente, o que conecta essas duas franquias é o vilão de Toy Story 3, o Lotso.
Isso porque ele aparece em uma cena de Up, quando vemos a parte de dentro do quarto de uma garotinha. No meio de diversos brinquedos está o ursinho Lotso. Inclusive, que tal você comentar aqui embaixo #Lotso para também fazer uma referência ao vilão de Toy Story 3. Por sinal, nesta mesma cena também podemos ver a Luxo Ball, aquela bola que aparece em diversos filmes da Pixar. Agora você pode ter certeza de que não estávamos mentindo quando falamos que essa bolinha adora aparecer em diferentes animações. Vale a pena dizer que apesar de a bola ter se popularizado em Toy Story, ela existe antes mesmo de o primeiro filme do Woody ter sido criado. Essa bola veio de um curta de 1986, chamado Luxo Jr., sendo a segunda animação feita pela Pixar. Faz sentido que ela tenha ficado tão marcada na história do estúdio. Outra garotinha cheia de brinquedos que vimos em Toy Story é a Boo, de Monstros S.A. Dessa vez, ela tem um brinquedo muito mais importante que Lotso, a Jessie. Isso mesmo, a vaqueira que está presente na franquia desde Toy Story 2 e se tornou a personagem principal em Toy Story 5. Se a gente levar a teoria Pixar em consideração, então essa boneca é outra Jessie, que também tem vida, mas que não tem as memórias da Jessie que foi do Andy e agora é da Bonnie. É meio louco pensar nisso, né? Essa Jessie deve ter ficado muito confusa quando viu um monstro entrando no quarto da Boo. E adivinha quem também entra em cena no quarto da Boo? A Luxo Ball. Parece que a regra é a seguinte: se você tem um brinquedo de Toy Story, ganha uma dessas bolas de brinde, porque tanto a Boo quanto a garotinha de Up têm uma Luxo Ball. Como é que pode? Agora, em Procurando Nemo, é a vez de outro personagem importante de Toy Story dar as caras. E nesse caso, estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Buzz Lightyear. Ele aparece em meio a outros brinquedos na sala de espera da clínica de um dentista. Será que esse Buzz também não sabia que era um brinquedo, assim como o Buzz no primeiro filme? É provável que esse seja o caso, já que o outro Buzz que conhecemos em Toy Story 2 e até mesmo os novos Buzz Lightyears de Toy Story 5 também não sabiam que eram apenas bonecos. Acha que faz sentido ou que estamos pensando muito nesse astronauta? Para nossa alegria, Os Incríveis 2 também conta com um desses easter eggs, mas o boneco que aparece aqui é o Duke Caboom, de Toy Story 4. Esse daqui ninguém poderia prever, né? Na época em que Os Incríveis 2 foi lançado, prever a aparição dele aqui era ainda mais difícil. Sabe por quê? Esse filme foi lançado em 2018, mas Toy Story 4 só saiu em 2019. Ou seja, Duke apareceu primeiro em um filme de Os Incríveis antes de dar as caras em Toy Story. Por incrível que pareça, essa não é a primeira vez que a Disney faz isso. O estúdio tem esse hábito de colocar um easter egg sobre uma produção futura em filmes lançados anteriormente, como quando um CD da Moana apareceu em Zootopia antes mesmo do lançamento de Moana, ou quando a silhueta do Hélio apareceu em uma memória da Riley em Divertidamente 2, sendo que o longa do garoto foi lançado apenas um ano depois. A franquia Carros parece um pouco com Toy Story quando paramos para pensar. Enquanto a primeira franquia da Pixar é sobre brinquedos que têm vida e agem como pessoas, Carros tem a mesma premissa, só que em vez de brinquedos, os personagens são veículos. E em Carros 2, no meio de todos esses veículos, aparece um carro amarelo que não chama muita atenção. Porém, os fãs mais atentos vão perceber que esse é o carro da Pizza Planet que apareceu no primeiro Toy Story. Assim como a Luxo Ball, esse veículo se tornou uma marca registrada da Pixar e aparece em quase todos os seus longas, sempre em um contexto completamente diferente. O botão de inscrição tá piscando só pra você. Clica nele e ativa o sininho agora mesmo. Por exemplo, em WALL-E, o carro da Pizza Planet aparece no meio do lixo. Ao contrário das outras vezes em que ele é visto, o automóvel está bem danificado, para combinar com o mundo apocalíptico de WALL-E, onde o planeta foi devastado pela poluição e acabou sendo abandonado pelos humanos, que começaram a viver no espaço. É meio triste ver um carro tão importante para Pixar sendo abandonado desse jeito e virando apenas mais lixo no meio de uma terra poluída. Mas isso mostra como esse carro vai aparecer mesmo se o filme tiver uma história completamente diferente de Toy Story.
É incrível que a Pixar dê tanto valor à franquia que tornou o estúdio famoso. Ok, sabemos que ainda existem carros da Pizza Planet mesmo no futuro distópico de Wall-E, mas sabia que eles já existiam antes mesmo de os carros serem inventados? Ao menos é isso que o filme Valente deixa entender, porque quando Merida visita a casa da bruxa, vemos que a tal bruxa está esculpindo uma escultura de madeira. A questão é que essa escultura tem a forma de um carro, e não qualquer um, mas sim o carro da Pizza Planet, o que é muito impressionante, porque esse filme se passa na Escócia medieval. Bem, talvez essa bruxa seja capaz de enxergar o futuro. O fato de ainda existir um carro da Pizza Planet no futuro de Wall-E e ele também estar presente em Valente, prova que esse veículo se tornou um verdadeiro símbolo da Pixar, pois ele está em todos os lugares e épocas, seja no passado, no presente ou no futuro. Outra coisa que apareceu em Toy Story e se transformou em um easter egg compartilhado por diversos filmes da Pixar é o código A113. Isso já era um easter egg desde o primeiro Toy Story, quando apareceu na placa do carro da mãe do Andy, porque a 113 é o número da sala de aula usada pelos alunos de animação de personagens no Instituto de Artes da Califórnia, onde muitos animadores que trabalham na Pixar se formaram. Assim como a Luxor Ball, esse easter egg foi crescendo e aparecendo em muitas animações lançadas após Toy Story. Em Os Incríveis, por exemplo, a Mulher Elástica, Elastigirl, vai resgatar o Senhor Incrível, que foi preso na base do Síndrome, e descobre que ele está preso no setor A1, na cela 13. Em Carros, também vemos esse easter egg retornar. No primeiro filme da franquia, esse código é visto no rosto de um trem de carga chamado Trev Diesel. No caso dele, ele tem um A113 em cada lado do rosto, o que podemos ver bem na cena em que o Relâmpago McQueen é atropelado pelo trem. A diversão continua em um clique. Tem 2 vídeos na tela só esperando por você. Obrigado por assistir e até mais!